Olá, pessoal. Nesta videoaula, nós vamos dar continuidade à série de vídeos que trata da introdução às reações orgânicas. Nesta videoaula, focaremos nos nucleófilos e eletrófilos. As reações iônicas, também chamadas de reações polares, envolverão a participação de íons, que podem ser reagentes, intermediários ou produtos dentro da reação química. Na maioria dos casos, estes íons são presentes como intermediários, como já vimos no vídeo anterior, são espécies transientes que são formadas entre os reagentes e os produtos. Essas reações representam cerca de 95% das reações que encontraremos no estudo das reações orgânicas lá na Orgânica 2. Então veja só, nós temos aqui um intermediário, que é um carbocátion, que neste caso específico é uma espécie eletrofílica, sendo atacado por um nucleófilo. Em um outro exemplo, onde nós temos aqui uma cetona protonada, que sofrerá o ataque de uma molécula de álcool para levar à formação de um M-acetal. São dois exemplos que estudaremos dentro do curso de Orgânica 2, mas em ambos os casos nós já vemos de forma bastante significativa a presença dos termos nucleófilo e eletrófilo. As definições de substratos e reagente tornam-se muito arbitrárias. Porque qual é o substrato? Qual é o reagente? Será que eu posso chamar de substrato aquele que veio primeiro na equação química ou existe um outro critério? Então, torna-se muito arbitrário para reações usar essas duas definições. Em vez de usar substrato e reagente, vamos preferir utilizar os termos eletrófilo e nucleófilo. Isso se deve porque, na maioria das reações orgânicas, eu vou ter um nucleófilo atacando uma espécie eletrofílica. Veja nesse caso da adição de HBr a um alceno. A dupla ligação, o par de elétrons π, atuará como um nucleófilo sobre o hidrogênio eletrofílico da espécie HBr. Na segunda etapa do mecanismo, será o íon brometo que atuará como nucleófilo, atacando o carbocátion, que é a espécie eletrofílica. Então, será muito comum no entendimento do mecanismo de todas as reações a presença de nucleófilos e eletrófilos interagindo, muito mais significativamente do que os termos substrato e reagente. As reações iônicas vão ocorrer quando um reagente que possuir um sítio de alta densidade eletrônica, portanto é o que nós chamamos de centro nucleofílico, interagirá com outro reagente que possui um local de baixa densidade eletrônica, chamado de centro eletrofílico. Veja aqui dois exemplos. Nós temos cloreto de metila. O cloro, por estar ligado ao átomo de carbono e por ser mais eletronegativo, através do efeito indutivo, vai puxar a densidade eletrônica dessa ligação covalente na sua direção, deixando o carbono deficiente de elétrons. Então, podemos ver nesse mapa de distribuição eletrônica, portanto, quanto mais azul, implicará numa deficiência de elétrons. Então, nesse caso aqui, nós podemos ver que em torno do carbono é uma região de baixa densidade eletrônica, portanto, o cloreto de metila possui um centro eletrofílico. Esse centro eletrofílico interagirá, sofrerá o ataque de espécies nucleofílicas. Já no exemplo à direita, nós temos um metil-lítio, o carbono formando uma ligação covalente com o lítio. Nesse caso específico, o lítio, por ser uma espécie eletropositiva, o efeito indutivo tem sentido oposto. Os elétrons virão do lítio em direção ao carbono, tornando o carbono uma espécie com alta densidade eletrônica. Então, portanto, nesse caso, o carbono é um centro nucleofílico. Veja só, nesse slide, vamos explorar um conceito de nucleofilicidade, que mostra a potência de cada um dos nucleófilos. E essa potência é uma potência relativa. De que forma a gente pode mensurar a nucleofilicidade? Nesse exemplo aqui, foi feita da seguinte forma.
Pegou-se o iodeto de metila e colocou ele para reagir com diferentes nucleófilos. Então, o nucleófilo sendo o mesmo, o grupo abandonador sendo o mesmo, ou seja, o substrato sendo o mesmo, e utilizando o mesmo solvente, nós podemos analisar qual foi a velocidade relativa da reação. Então, dessa forma, quanto mais rápida for a reação, maior a velocidade, consequentemente, nós teremos o efeito do nucleófilo. Quando nós tínhamos os íons iodeto, hidrogênio, sulfeto ou um próprio sulfeto, nós vimos que o nucleófilo era muito bom. Depois nós tínhamos brometo, hidróxido, etóxido, cianeto, íon azida, foram classificados como sendo nucleófilos bons, com boa nucleofilicidade. Depois temos amônia, íon cloreto, íon fluoreto, íon acetatos. E esses receberam o rótulo de nucleófilos razoável, com uma nucleofilicidade razoável. E por fim, temos aqueles nucleófilos que são fracos, que não vão exercer um papel muito significante em reações de substituição nucleofílica, como esta exemplificada nesse slide. Outro detalhe, vamos analisar agora um pouco mais a fundo esta relação entre a nucleofilicidade e a estrutura desses compostos. Podemos analisar aqui que, de modo geral, que a água, o álcool e o ácido carboxílico são fracos ou muito fracos, porque são bases de Lewis neutras, enquanto os demais são espécies aniônicas. Isso implica que eles têm uma carga negativa mais intensa, consequentemente, atuarão como nucleófilos de forma mais eficaz. E no caso da amônia e da água, quando eu comparo a amônia com a água, nós vemos que a amônia reage 1000 vezes mais rapidamente do que uma molécula de água. Isso indica que ela tem uma nucleofilicidade muito maior comparativamente à água. E quando a gente analisa os átomos de um mesmo período, no caso nitrogênio e oxigênio, porque são as espécies que carregam os pares de elétrons livres, vemos que quanto mais eletronegativo for o átomo, no caso do oxigênio, menos básico e, consequentemente, menos nucleofílico essa espécie será. Então, aqui podemos ver que a água possuir um oxigênio que carrega pares de elétrons livres é mais eletronegativo que o nitrogênio. Portanto, é uma base mais fraca, é um nucleófilo mais fraco. Continuando a nossa análise, vamos verificar aqui qual a diferença, por exemplo, em um alcóxido comparado com um carboxilato. Por que os carboxilatos são espécies menos nucleofílicas do que os alcóxidos? Os alcóxidos são mais básicos e mais nucleofílicos que os íons carboxilato. Isso se deve ao fato de o par de elétrons do oxigênio estar em ressonância com a carbonila vizinha. Então, dessa forma, o par de elétrons livres não está inteiramente disponível para atuar como uma base de Lewis ou como um nucleófilo. Então, dessa forma, de modo geral, todos os alcóxidos são espécies mais nucleofílicas do que os carboxilatos. Vamos comparar agora os ânions da série dos halogênios. Nós podemos verificar aqui que o fluoreto tem nucleofilicidade menor do que o cloro, menor do que o bromo, menor do que o iodo. Estranhamente, esta sequência é contrária à basicidade. Se até então nossos argumentos para definir qual era o nucleófilo mais forte era equivalente àqueles argumentos que definiam as bases de Lewis mais forte, nesse caso elas são contrárias. Todos nós sabemos que a base conjugada do iodeto é mais fraca do que a base conjugada do fluoreto. Então, qual seria a explicação? Aqui nós temos um desvio daquele padrão onde todas as espécies mais básicas eram, consequentemente, os nucleófilos mais fortes. Nesse caso, podemos ver que bases mais fracas são nucleófilos mais fortes.
e a resposta para esse caso específico e a resposta para esses dados está relacionado à solvatação. Então repare, o íon fluoreto e o íon iodeto são ambas espécies monocarregadas. São ânions com apenas uma carga negativa. O que acontece é que o flúor, por ser uma espécie menor, por ser um íon menor, ele concentra essa carga negativa num volume menor. Então a intensidade, a densidade de carga negativa é mais intensa e ele consegue atrair mais efetivamente as moléculas do solvente. Consequentemente, por estar solvatado, ele perde o seu poder de atuar como nucleófilo. No caso do íon iodeto, ele tem um volume maior, logo esta carga está em um volume maior. Como consequência, temos uma densidade de carga menor. Logo, o seu poder de atração sobre as moléculas do solvente diminui, mas não diminui tanto quanto no fluoreto. Então, ele pode atuar como nucleófilo de uma forma mais efetiva do que o íon fluoreto. Vamos dar continuidade aqui à análise da mesma tabela. Então, veja só, pela tabela apresentada, podemos notar que, de modo geral, todos os nucleófilos aniônicos são mais fortes do que aqueles neutros. Podemos entender essa regra geral escolhendo aqui dois compostos, duas espécies para estudarmos. Tanto no íon etóxido quanto na molécula do etanol, nós temos oxigênios com pares de elétrons livres. Mas o etóxido tem uma carga negativa e é, portanto, mais nucleofílico do que o etanol. No etanol, embora o etanol ainda possa funcionar como um nucleófilo, embora fraco, por que razão? Porque os pares de elétrons do etanol representam regiões de baixa densidade eletrônica comparada com a densidade eletrônica que possui o íon etóxido. Então, assim, de modo geral, espécies semelhantes, aquelas que forem carregadas negativamente, serão nucleófilos mais fortes, terão uma nucleofilicidade maior do que as espécies neutras. Outro fator que também influencia na nucleofilicidade é a polarizabilidade. O que é a polarizabilidade? É uma propriedade do átomo. A força de um nucleófilo é afetada por muitos fatores, incluindo a polarizabilidade. O que faz a polarizabilidade? Ela descreve a capacidade de um átomo para distribuir sua densidade eletrônica de forma desigual, em resposta a influências externas. Então, aqui você veja um ânion. Essa nuvem eletrônica deveria ser simétrica em torno do núcleo. Todavia, a aproximação de um íon de carga oposta fará com que haja uma deformação dessa nuvem eletrônica na direção desse cátion. Como consequência, nós temos uma maior polarizabilidade. Nós temos que, dentro da própria nuvem eletrônica, uma distribuição desigual dos elétrons. Então, a nuvem fica polarizada. Os elétrons vão mais para uma extremidade, deixando descoberto, entre aspas, a região mais próxima do núcleo. Então, quanto mais polarizável for a espécie, mais nucleofílica ela será. Nesse slide, vamos tentar entender por que o íon brometo é uma espécie mais nucleofílica do que o cloreto e o fluoreto, sendo todas essas três espécies são espécies aniônicas. Aqui, novamente, a resposta está centrada na polarizabilidade dessas espécies. Vemos que o íon brometo é um ânion com um raio atômico bem maior. Consequentemente, os elétrons estão, em média, mais distantes do núcleo, são menos fortemente atraídos pelo núcleo. Então, a aproximação de uma espécie de carga oposta é capaz de polarizar o íon brometo. No caso do cloro, um pouco menos, e no caso do flúor, ainda menos. Os elétrons muito próximos do núcleo são fortemente atraídos pelo núcleo,
consequentemente, têm um menor poder de polarização. Então, aqui, mais uma vez, nós podemos que ver, além da solvatação, a polarizabilidade é um fator determinante na nucleofilicidade das espécies. Quanto mais polarizável for a espécie, mais nucleofílica ela será. Concluindo, então, a polarizabilidade está diretamente relacionada ao tamanho, ao raio do átomo, e mais especificamente o número de elétrons que estão distante do núcleo. Então vejam só, quando vamos do flúor em direção ao iodo, nós percebemos aqui que o raio atômico aumenta. Consequentemente, a polarizabilidade também aumentará. Nesse slide, vamos analisar um pouco o enxofre e compará-lo com o iodeto, por exemplo. Aqui podemos ver que tanto nucleófilos com iodo ou com enxofre são espécies muito nucleofílicas. Isso se deve porque o enxofre é muito grande, tem seus elétrons distantes do núcleo, consequentemente, essa densidade eletrônica poderá ser distribuída de maneira desigual quando se aproxima de um eletrófilo. O iodo e o enxofre, por serem átomos muito grandes, são espécies muito polarizáveis. Então, o iodo vai compartilhar o mesmo comportamento. Como resultado, tanto o íon iodeto quanto o hidrogênio sulfeto são nucleófilos particularmente fortes. Você vai ter que memorizar essas informações, porque elas serão muito úteis quando você estiver estudando na Orgânica 2 as reações de substituição nucleofílica. Além daquelas espécies que nós vimos listadas na tabela anterior, nós poderemos ver em diferentes exemplos dentro do curso de Orgânica 2 que as ligações π também podem funcionar como nucleófilos, porque essas ligações π é uma região do espaço de alta densidade eletrônica. Então, onde a sobreposição desses dois orbitais π para formar a ligação π constitui uma região de alta densidade eletrônica. Então, por exemplo, no mecanismo de adição de HBr aos senos, vocês verão que será este par de elétrons π que atuará como nucleófilo no processo. O mesmo acontece em reações de substituição nucleofílica em aromáticos. O par de elétrons de uma ligação π do anel aromático atuará como eletrófilo em todas as reações de substituição eletrofílica aromática. Depois de termos discutido bastante os nucleófilos, vamos falar um pouco também dos eletrófilos. Um centro eletrofílico é um átomo deficiente de elétrons, que é capaz de aceitar um par de elétrons. Então, eletrófilo tem afinidade por elétrons. Se ele tem afinidade por elétrons, é porque ele é uma espécie deficiente de elétrons. Então, observe que essa definição é muito semelhante à definição de um ácido de Lewis, que vimos e estudamos no capítulo de ácidos e bases. Na verdade, os termos eletrofílico e ácido de Lewis são sinônimos. Então, nós temos aqui um cloro ligado a um átomo de carbono. A maior eletronegatividade do cloro em relação ao carbono faz com que haja um efeito indutivo, onde os elétrons dessa ligação estarão deslocalizados através da ligação sigma em direção ao cloro, deixando o carbono deficiente de elétrons. Esse é um sítio eletrofílico que sofrerá o ataque de nucleófilos. O próprio carbocátion, que já estudamos em outros momentos, possui um carbono deficiente de elétrons. Esse carbono não tem o octeto completo e tem um orbital p vazio. Então, ele é um ácido de Lewis? É, mas também é uma espécie eletrofílica que está apta a aceitar um par de elétrons. Logo, todos os carbocátios são espécies denominadas eletrófilos. Então, como já disse, aqui resumindo o que vimos no slide anterior, esse primeiro composto exibe um átomo de carbono eletrofílico como resultado do efeito indutivo do átomo de cloro. O segundo exemplo exibe um átomo de carbono carregado positivamente
e é chamado carbocátio. O carbocátio tem um orbital p vazio, ou seja, o octeto incompleto, funciona como um sítio que pode aceitar um par de elétrons, o que o torna um composto eletrofílico, um eletrófilo. Então, de modo geral, carbocátios têm deficiência de elétrons. Portanto, são espécies que buscam outras espécies ricas em elétrons, chamadas nucleófilos. Ânions são ricos em elétrons. Portanto, são espécies que buscam espécies pobres em elétrons, eletrófilos. Então, aqui vejamos um exemplo. Temos a adição nucleofílica do íon cloreto a um carbocátio. O carbocátio é uma espécie deficiente de elétrons, é um eletrófilo. O íon cloreto é uma espécie rica em elétrons, então ele é um nucleófilo. Então, de modo geral, você sempre verá um nucleófilo atacando um eletrófilo. Dois nucleófilos nunca interagirão entre si, nem dois eletrófilos. Sempre tem essa complementação de uma espécie rica em elétrons, nucleófilo, atacando uma espécie pobre em elétrons, um eletrófilo. Vejamos aqui mais uns exemplos de nucleófilos e eletrófilos. Nesse primeiro exemplo, o par de elétrons da dupla ligação atua como um nucleófilo atacando o hidrogênio, que é um centro eletrofílico. Nesse segundo exemplo, o íon brometo atua como nucleófilo atacando o carbocátio, que é um eletrófilo. Neste outro exemplo, onde nós temos aqui um álcool protonado, uma molécula de água atuará como nucleófilo sobre o hidrogênio ligado ao oxigênio positivo. Então, esta espécie é uma espécie eletrofílica, enquanto a água atuará como um nucleófilo. Vejam só, temos aqui no caso outro exemplo onde uma ligação π, no caso de um alcino, atacará o centro eletrofílico de um hidrácido. Portanto, nós temos o alcino atuando como um nucleófilo, enquanto o hidrácido vai atuar como eletrófilo. Neste outro exemplo, nós temos aqui uma cetona protonada, onde um nucleófilo vai se adicionar à carbonila. Então, este carbono da carbonila é o centro eletrofílico deste eletrófilo. E o nucleófilo atacará este centro. Finalizando aqui, temos uma cetona, onde seus pares de elétrons livres atuarão como nucleófilo sobre uma espécie HA, sendo que A é um átomo eletronegativo. Então, HA é o eletrófilo, enquanto a cetona é um nucleófilo. Temos aqui um exemplo final, onde o íon metóxido atuará como um nucleófilo atacando o carbono desse cloreto de acila. Então, em uma reação de substituição nucleofílica, onde esse nucleófilo substituirá o íon cloreto nessa reação. Então, espero que vocês tenham entendido bem a diferença entre nucleófilos e eletrófilos, e desta forma a gente termina aqui mais essa videoaula. Aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá, então. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e eu espero vocês na próxima.